Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. No ar, mais um programa Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, a primeira edição. E hoje eu recebo a doutora Carol Albuquerque, ela que é cirurgiã dentista, e nós vamos falar de algumas dores bem comuns na região da face, que muita gente acredita que seja alguma coisa relacionada à cabeça, quando na verdade tem correlação totalmente com a parte dentária, e a doutora Carol vai explicar bem direitinho pra gente. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Patrícia? Doutora, essa questão das pessoas chegarem aí no consultório dentário com algumas reclamações de dor de cabeça, dor na face, dor de ouvido, tudo pode ser queixa em relação à parte orofacial, né? É orofacial que a gente fala? Exato, exato. Eu queria que você explicasse pra gente. Pronto. Então, Patrícia, na verdade, tem vários fatores que podem ocasionar as dores orofaciais, tá? Então, pode ser desde um apertamento, um hábito de apertamento, um bruxismo, ou um paciente que tem uma enxaqueca, realmente. Às vezes, as dores, elas podem vir desde a região da face, vir desencadeando para essa região aqui da cabeça, vir para a região da nuca, região das costas. Então, essas dores, elas são irradiadas. E muitas vezes elas estão associadas a algum hábito parafuncional, que geralmente é desenvolvido por um estresse, por uma ansiedade, né? Então, isso tem tudo a ver com a nossa profissão, com a nossa área. Agora, quem está assistindo a gente pelo canal do YouTube, quem está ouvindo a gente pela rádio ou pelo podcast, para a gente tentar explicar que essa região da face, ela tem várias terminações nervosas, né, Carol? Então, várias doenças, elas estão relacionadas a essa região da cabeça. Fala para a gente algumas mais comuns. Então, como eu já tinha dito, a respeito do bruxismo, do apertamento, que são hábitos parafuncionais, a gente tem enxaqueca, migrânia crônica, às vezes até alguns casos de depressão, Patrícia, eles podem ser resolvidos com alguns tratamentos odontológicos, né? Então, acho que o doutor Marco já falou um pouco sobre isso, com você, já conversou, a gente vem conversando bastante sobre isso aqui na clínica, que alguns tratamentos odontológicos podem resolver muitos problemas, muitas dores e muitas doenças que os pacientes vêm nos procurar aqui na clínica. Agora, como descobrir que o problema não é na parte da cabeça, não é no ouvido, não é no pescoço, mas é dentário? Qual é a checagem que vocês fazem quando um paciente chega com essas queixas aí no consultório? Na verdade, a gente tem que descartar, tá? A primeira coisa, quando um paciente chega com uma enxaqueca, realmente de muito tempo, que a gente vê no diagnóstico que é uma enxaqueca, a gente tem que encaminhar para um neurologista, tá? Porque você vai ter que descartar se tem algum problema, algum tumor, alguma lesão, tá? Que possa estar provocando essas dores. Quando o paciente já vem queixoso realmente de um problema de um hábito parafuncional, de estresse, de apertamento, e no exame clínico, a gente observa que o paciente tem uma má oclusão, que tem dentes fora do lugar, mal posicionados, perda de dimensão, perda da altura por conta de perda, de desgaste dos dentes. E aí, realmente, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial para estar indicando o melhor tratamento para esse paciente. Agora, eu li alguma coisa que a toxina botulínica, ela pode contribuir, colaborar para alguns tratamentos, né? Aí eu queria entender quais são os mais indicados aí no tratamento para dor. Então, vamos lá. Quando a gente realmente descarta alguma lesão, algum problema mais sério, a toxina, na verdade, a gente pode utilizar para diminuir a tensão da musculatura, tá? Se a gente vê que aquele paciente é um paciente que tensiona muito a musculatura, que ele sente dor desde essa região facial e é uma dor irradiada na cabeça até essa região aqui das costas, a gente já sabe que é uma dor tensional. E essa dor tensional, geralmente, ela começa aqui nessa região dos dentes, tá? Região aqui da face.
E aí a toxina botulínica a gente pode estar aplicando nessa região desse músculo aqui da bochecha, que é o masseter, pode aplicar na região da testa, tá? Pode aplicar nessa região lateral. Então, pode aplicar até na região das costas, para diminuir a tensão, diminuir as dores, diminuir o desconforto do paciente. Não é a cura, tá? A gente tem que ver o que é que está causando esse processo de estresse, de ansiedade, de apertamento, mas é um paliativo excepcional. Realmente, os pacientes ficam super felizes, ficam se sentindo muito melhor com os resultados. Agora, por que os pacientes de bruxismo e ATM, né? A ATM é justamente essa tensão aqui nessa região, né, Carol? Para você explicar para a gente. Porque quem é muito estressado, ansioso, acaba descontando aqui nessa região a tensão. Explica para a gente. A ATM, na verdade, é a articulação temporomandibular. É a articulação que a gente faz todos os movimentos de abertura, fechamento, quando está falando, quando está comendo, tá? E associada à articulação, a gente tem vários músculos, vários ligamentos. E aí, esses ligamentos, por um apertamento, por um estresse, na verdade, assim, por que você desconta o estresse dessa musculatura? Isso é idiopático, tá? Não existe uma causa. Mas a gente sabe que o fato de você apertar, de você tensionar, pode provocar um deslocamento da articulação, do lugar dela, por algum estiramento da musculatura. E quando esse músculo é puxado, esse músculo é estirado, esse ligamento, ele vai responder com dor, tá? Então, é a mesma coisa quando você vai numa academia, por exemplo. Faz tempo que você não vai na academia, mas você vai e você faz muito exercício, vamos dizer, para o seu braço. Quando você chega no outro dia, você não está com aquele braço cansado, fadigado? É a mesma coisa aqui na articulação. Então, de noite que a gente deve estar descansando, ou durante o dia que você deve estar descansando, que a musculatura deve estar numa fase de relaxamento, você está tensionando. E a causa é idiopática mesmo, assim, não tem uma causa conhecida, mas tem tratamento. Quais são as orientações que vocês dão para os pacientes mais ansiosos, até pacientes que têm assim, um grau mais elevado do bruxismo, da ATM, que chegam aí no consultório em busca de um tratamento mais eficiente? O que vocês indicam? Patrícia, hoje a gente tem que realmente assim, entender o paciente de uma forma holística, tá? A gente tem que entender o paciente como um todo. O paciente não é só dente, o paciente não é só a face. Então, você tem que saber, a gente até costuma dizer que dentista é um pouco psicólogo também, porque a gente tem que conversar muito com o nosso paciente. E a gente passar para ele que ele deve procurar algumas terapias de relaxamento, às vezes uma yoga, um tai chi chuan, ou mesmo uma terapia, buscar um psicólogo, uma ajuda fora, para entender por que ele está ansioso, por que ele está estressado, porque não vai ser só a gente que vai conseguir resolver o problema do paciente, né? A gente consegue melhorar a parte dentária, melhorar a oclusão, a gente consegue fazer um relaxamento da musculatura, mas eu acho que o paciente ele tem que ser enxergado como um todo mesmo, e procurar algumas terapias para fazer relaxamento. Tratamentos ortodônticos, eles também são indicados aí para o tratamento de quem tem bruxismo, ATM? Como que funciona? Sim, o tratamento ortodôntico, na verdade, ele vai restabelecer uma oclusão, vamos dizer assim, um encaixe dos dentes ideal, tá? Então, se um paciente, às vezes, toca, quando ele vai morder, ele toca só um dente, ele vai sentir dor. Por quê? Porque ele vai, às vezes, mastigar mais de um lado do que de outro. Ele tem um desequilíbrio da musculatura. Vamos dizer que a musculatura de um lado dele é mais exigida do que a de outro. Então, acaba que você vai responder com dor. Então, o tratamento ortodôntico é super indicado para você restabelecer o equilíbrio dentário, tá? Dos contatos dentários e evitar as dores. E muita gente me pergunta, né? Mas você está entrevistando uma dentista num programa sobre saúde mental, mas tem tudo a ver, né, Carol? Porque essas dores que estão irradiadas aqui na região da face, da cabeça, e o dentista, quando ele se forma tendo que ter uma noção total da anatomia da cabeça e do pescoço, né? Então, assim,
cirurgiões ou até outros tipos de especialistas por conta de uma dor que não consegue saber de onde vem a dor, quando vai ver é simplesmente um problema dentário que poderia ter sido solucionado na cadeira do dentista. Então, só para quem está em casa entender que essa região da face e a região oral tem tudo a ver com a questão da saúde mental, né? Porque as pessoas que sofrem dessas dores são dores, assim, terríveis. Eu queria que você desse um exemplo. Patrícia, tem tudo a ver. São dores lacinantes, assim, que de paciente chegar aqui realmente de não estar conseguindo se alimentar, não estar conseguindo dormir, não estar conseguindo viver, realmente. A gente tirar esse paciente dessa condição que muitas vezes leva até alguns casos de depressão, assim, é fantástico. Existem estudos hoje que comprovam exatamente isso, alguns trabalhos associando a depressão com a toxina botulínica, que você vê que a melhora da qualidade de vida do paciente, a melhora do estado do paciente, vamos dizer, de dor, de desconforto, melhora vamos dizer assim, a qualidade de vida dele, realmente ele se sente uma pessoa melhor, se sente uma pessoa mais feliz. E o fato de você tirar aquela dor e conseguir deixar o paciente voltar a se alimentar, voltar a dormir, isso aí é extremamente gratificante. Eu acho que o principal, descobrir, dar um diagnóstico para esse paciente, né? Porque às vezes ele demora anos para descobrir que o problema, na verdade, era um problema oral, era um problema dentário. Carol, acho que a gente conseguiu contar um pouquinho aí para quem está em casa que essas doenças da região da cabeça e do pescoço, sim, podem estar relacionadas a problemas dentários. E quem está em casa, a gente vai crescer ainda um pouquinho mais, que problemas dentários podem provocar até problemas cardíacos, né, Carol? Então, a saúde bucal é tudo. Com certeza, Patrícia. A gente tem realmente uma gama de problemas que podem começar na boca que a gente nem imagina, né? Que às vezes as pessoas nem imaginam. E que realmente procurando o profissional adequado, procurando o tratamento correto, você vai ter sucesso. Carol, muito obrigada pela tua presença aqui e já fica convidada aí para um próximo tema. Quando tiver alguma sugestão, avisa que a gente traz você de volta aqui para a gente poder falar. Com certeza. Obrigada, Patrícia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Carol. Bom, o programa Não Pira e Respira fica por aqui, mas consciente que semana que vem a gente traz um outro assunto aqui relacionado à saúde mental e a gente se vê. Tchau, tchau.